A maioria daqueles que estudam fora do Brasil, fora da perspectiva de educação promovidas pelo Brasil, foram embora. Por quê? Porque estavam se sentindo um peixe fora d'água. Num país onde não há investimento para tecnologia, não há investimento para formação de profissionais, não há investimento para nada. O Brasil é lindo, gente. A sua geografia é maravilhosa, sua beleza, riquezas naturais como petróleo, minério, água, biodiversidade, floresta, o ar do Brasil são espetaculares. O problema é que nós temos um povo que não presta, que não cresce e que insiste em viver no atraso e no submundo. E por causa dessas religiões. Porque se não fosse a peste dessa religião, a gente crescia. Nós temos um contingente de pessoas tão idiotizadas que me causam horror e nojo profundo. Vergonha de ser brasileiro. Não espere, diz, eu espero que você peça desculpa, viu? Desculpa. Cara, não espere que eu vá pedir desculpas por essas palavras que eu tenho falado para você. Porque isso é pura realidade. O Brasil causa espanto nas nações pequenas. Brasil, aí, nações pequenas. Como é que pode o Brasil ser assim? Né? Porra, esses países estão triunfando. Né? Nós temos uma grande contradição, imensidão. Olha a contradição. Nós somos imensos e ao mesmo tempo estagnados. O Brasil está intelectualmente falido. E tudo que a gente tem vem de imitações dos Estados Unidos da América. Nada é nosso, tudo é plágio. Será que vamos? Porra, será que vamos viver, cara, a vida toda? Será que nós vamos viver a vida toda, séculos e mais séculos, matando bodes, matando cabras, carneiros, cachorro, galinha, pombo, né? Vamos ficar a vida toda matando essas coisas? Matando vidas humanas para agradar a entidades espirituais de merda? É assim que nós vamos ser promovidos? É assim que nós vamos ser conhecidos? É essa cultura miserável e ultrapassada de povos antigos que temos a oferecer? Vamos apresentar o que na próxima reunião da ONU? Vamos chegar lá no funk, é? Vamos chegar lá na reunião da ONU apresentando o que? Funk? Apresentando capoeira? Apresentando música sertaneja? Não, apresentando uma bunda gostosa descendo até o chão. É isso que nós vamos apresentar? Porra, meu irmão. O que a gente vai oferecer? Uma palestra lá na ONU? Uma palestra sobre gerenciamento governamental com o ladrão e ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Pronto, ele vai ser o coach. Falar sobre vida financeira. É isso que você quer? O que a gente vai apresentar? Uma prece? A gente vai apresentar o que lá na ONU? Um passe espiritual? O que a gente vai fazer? Um batuque? E uma dança dos deuses? É isso que a gente vai fazer? O que nós vamos ter? Nós vamos ter um presidente candomblessista, um pai de santo, jogando búzios, fumando charuto e cuspindo álcool nos líderes mundiais? É isso que nós vamos oferecer? Porque é isso que nós temos. Nós só temos isso, nós só temos baboseira. Numa noite abafada, enquanto a cidade dormia, rituais eram celebrados às escondidas. Velas tremulando, sangue escorrendo, vozes sussurrando em nome de deuses invisíveis. O que parece cena de filme de terror não é fantasia. É parte da realidade de um país mergulhado na superstição. É nesse cenário sombrio que surge Jason, não o assassino mascarado das telas, mas um outro tipo de terror para os defensores da fé cega. O terror das ideias. Aqui, no Rebelião Ateísta, Jason rasga o véu das crenças e expõe o lado obscuro das religiões: espiritismo, catolicismo, protestantismo, candomblé e umbanda, mostrando como elas atrasam o Brasil, exploram a miséria, cultivam medo e perpetuam crueldades. Hoje o embate é direto. Será que a fé é mesmo luz ou apenas a escuridão disfarçada? Sem mais delongas, bora pro vídeo. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, de Hippolyte Léon de Nizar de Rivail. É o Allan Kardec, é o pseudônimo dele. Hoje nós vamos falar sobre este assunto aqui, sobre alguns outros assuntos que você vai simplesmente gostar.
tá? Então, olá pessoal, eu sou o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito, mas muito grande ter você aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, eu espero que continue com a gente, por favor, tá? Espero que goste do nosso conteúdo e vou te pedir que você fique conosco até o final deste capítulo, porque vamos trabalhar sobre um tema de suma importância: religião, o atraso do Brasil. Tá? E nós vamos tratar hoje de assuntos que você vai gostar, como o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo e as religiões de matrizes africana que simplesmente retardam o crescimento do Brasil. Então, se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreva e ative os sininhos das notificações, pois só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele enviará para você todos os vídeos que lançarmos por aqui, tá ok? Gente, eu vou pedir a vocês também uma compreensão, por gentileza. Olha, esses conteúdos que eu coloco na internet, eles são impossíveis de serem colocados em 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Não é um fast food. Tá? Não é uma loja de conveniência que você vem e pega apenas o que você quer, não. Aqui a gente traz um assunto um pouco mais esmiuçado, um pouco mais trabalhado. Por exemplo, hoje eu vou trabalhar alguns assuntos que me incomodam bastante. Alguns assuntos que estão entalados aqui, querendo vomitar, querendo sair. Assuntos que abrangem tanto aí espiritismo, candomblé, umbanda, política, a própria Constituição, a economia, o meio ambiente, a sociologia, a psicologia, como também tecnologia e afins, tá? Então este vídeo será um dos vídeos mais importantes já postados aqui. Então este episódio ele vai com toda certeza refletir a minha genuína revolta que eu tenho, tá? Às vezes as pessoas perguntam, bom, existe o ateu revoltado? Existe. E esse ateu eu vou te mostrar hoje aqui, sou eu. Mas eu vou te mostrar algumas das minhas revoltas e talvez você me dê razão. Talvez não, porque infelizmente crente ele é complicado, sabe? É como um zumbi. Ele roda, é como um The Walking Dead. Você vê os zumbis inconscientes que saem apenas em busca de cérebro e nada mais. É uma complicação que você não faz ideia. Então, eu vou pedir a você encarecidamente que assim, olha, veja meu vídeo até o final, entende? Porque se você se inicia aqui, pega apenas 10 minutos e vai embora, tá? Então você perde muita coisa que está ali nos 30 minutos, nos 20 minutos, nos 25 minutos e por aí vai. Então, meu povo, é o seguinte, a crença é algo que cega completamente os olhos e os sentidos daqueles que enxergam a religião como verdade e como um bem necessário para a sociedade. Não é possível que as pessoas não estão vendo isso. Não é possível que as pessoas olhem para o céu, vejam que não tem resposta nenhuma, elas olhem para a esquerda, olhem para a direita, elas olhem para diante de si, elas olhem para a sua retaguarda, elas olhem para o que está acima delas, elas olhem para o que está sob seus pés, e mesmo olhando em 360 graus, e mesmo não vendo nada, essas pessoas ainda assim, elas têm aquelas atitudes miseráveis, tá? De chegar e sacrificar animais, de sacrificar humanos, né, de fazer vítimas, de dar vida, né, físicas aqui para os seus deuses imaginários. Isso é coisa de gente, não é de gente religiosa, é de gente insana. Na verdade não deveria ser um terreno, o terreiro de candomblé. Na verdade não deveria ser uma casa espírita, ou uma igreja, ou um templo, ou um tabernáculo. Não, deveria ser o hospício. Porque não é possível que você vai tirar uma vida animal para oferecer aos seus deuses. Então, o medo são duas coisas, o medo e a superstição. Elas submetem essas pessoas a um nível de irracionalidade. O medo e a superstição levam essas pessoas a uma profundidade de um caos mental tão grande e a uma visão distorcida e tão enegrecida que você não faz ideia.
E isso atrasa completamente a vida do Brasil e a vida do mundo no geral. Tá? Eu queria falar do mundo, que a religião atrasa o mundo, mas eu quero falar primeiro da minha casa. Eu quero falar do Brasil. Então a superstição, ela é miserável. Ela é desgraçada, porque ela entra na mente, entra no cérebro e se entrelaça ali, ó. E ali ela fica. É isso aqui. É isso aqui. Você pode olhar, veja uma testemunha de Jeová. Olhe para ela. É totalmente cauterizada, a mente fechada, bloqueada, engessada. A superstição, ela remete, ela joga, eu quero dizer, o fiel a pensamentos extremamente perigosos e a comportamentos tenebrosos, né? Ela muda a personalidade da pessoa, transformando-a numa personalidade horripilante. Ela transforma o caráter da pessoa num caráter duvidoso. Né? Ela dá à pessoa uma moralidade vã, sem sentido. Ela leva a pessoa a um nível zero de sensibilidade. Porque não é possível, eu não acredito que uma pessoa que passa uma faca no pescoço de um boi, que sacrifica centenas de galinhas, bois, vacas e por aí se vai, outros tipos de gados, em nome de seres imagináveis, eu não acredito que essa pessoa esteja bem da cabeça, de verdade. Eu sei que você que está aí pode falar que o ateu é o desgraçado, porque o ateu não crê. Você pode falar o que você quiser, só que eu me baseio na realidade. Realidade. Sabe o que é eletricidade? É invisível, porém existente. Quando você fala do vento, que é o ar, o vento é o ar em movimento, ele existe. Eu posso sentir, eu posso me abanar. Ele é invisível, porém é existente. Agora, quando você fala dos seus espíritos, dos seus caboclos, dos seus guias, dos seus santos, dos seus salvadores e dos seus deuses, você não prova por nenhuma. Você só atrasa a mentalidade do Brasil, o progresso e todo um processo de tecnologia que nós poderíamos ter hoje. São pessoas subindo serras de joelho para agradecer a Virgem Maria e a tantas outras virgens, porque tudo tem que ser virgem, né? Porque se for descabaçada já não serve para a igreja não gosta de mulher descabaçada, tem que ser totalmente virgem. Então quer dizer, é uma punheta mental que você não faz ideia. Então, esses religiosos fanáticos, eles são tomados pelo medo da punição divina. Os crentes do passado foram capazes, gente, de dar a própria vida e de tirar a de qualquer outro em nome de sua crença. E hoje é diferente? Não. Ainda há aquela noção desgraçada, primitiva e milenar da época do bronze, de atender à vontade dos deuses através de sacrifícios, dos rituais macabros e sangrentos e totalmente desumanos. É o que eu digo, isso não é questão de religião. Isso não é religião. Isso é maldade, isso é crueldade, isso é insanidade, isso é sintoma de esquizofrenia, psicose, neurose total. São práticas que você olha que são práticas infelizes, que envolvem crueldades e monstruosidades, atrocidades, tudo isso em nome de uma fé que é totalmente cega. Você olha para esse livro aqui e você vê que logo de início, nas escrituras judaicas, lá no Antigo Testamento, nós temos o caso de Caim e Abel, que ofereceram a esse Deus Javé os sacrifícios, né? Um ofereceu vegetais, arrancou tudo quanto é tipo de vegetal, acabou com tudo, desmatou tudo, certo? E vamos entregar isso aqui para o Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, onde é que o Senhor está? Meu Deus, onde é que o Senhor está? E diz a historinha que o outro falou, meu irmão, eu vou ficar nessa onda, eu vou ficar nessa punheta de entregar para Deus apenas selvagerias, ou para entregar vegetação, eu vou matar geral, eu vou acabar geral. Um quis entregar hortaliças e o outro saiu cortando aqui, ó, pescoço de boi, ovelha, porco, saiu cortando tudo
e entregou aquelas carnes, aquele sangue nojento, aquela carne putrificada, tudo isso para Deus. E o interessante de tudo é que até José Saramago faz essa pergunta. Ele fala que, olha, me admira que o Deus Javé, em lugar de aceitar o sacrifício dos vegetais, não, ele preferiu o cheiro dos corpos queimados dos bichos, dos seres. Ele aceitou o sacrifício de Abel. Aí Caim ficou revoltado. Caim falou: cara sangrento da porra. Quis arrancar umas flores, mostrar uma coisa bacana, fiz uma ornamentação legal para esse cara. E esse Deus foi lá matar os bichos. Aí Caim se indignou. Aí falou: se é para matar, então vamos matar Abel. Toma, miserável. Agora, Senhor, tá aqui pro Senhor. Tá aí agora. Você entendeu? O sacrifício sempre foi algo muito vigente nas religiões. Abraão, por exemplo, Abraão louco, ele quis oferecer o seu próprio filho em holocausto. Você sabe o que é um holocausto? A pessoa colocada ali, amarrou a vítima, pegou um cutelo e pá, no coração, e queimar essa vítima ainda. Pronto, isso aí é o holocausto. E o cheiro da carne putrificada é esse cheiro que agrada ao Senhor Deus de Israel Todo-Poderoso, o Senhor do céu, da terra, dos mares, aquele que tudo pode, aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha que mentalidade! E eu fico olhando ainda exegetas por aí. Olha, o que me deixa no ranço são exegetas e apologistas hermenêuticas, né? Hermeneutas, eu quero dizer. Pessoas que acreditam nessas coisas. Cara, para que você estuda? Me explica, para que você estuda? Você estuda para o quê? Para acreditar em Adão e Eva, Caim e Abel? É sério, olha, é esse povo aí que atrapalha o nosso progresso. São esses esses que atrapalham o nosso progresso. Porque tá aqui, ó, tá vendo? Tá desse jeito. Eu tô usando óculos. Sabe por quê? Porque eu não rezo. Eu não oro. Eu não peço a Deus, eu digo: Deus, o Senhor, certo, é responsável pela minha biologia, pelo meu DNA, tudo o que acontece comigo, o Senhor sabe, não é? Então, meu Deus, eu vou ficar sem óculos, tá bom? Eu vou ler, Senhor, agora sem óculos. E se eu não conseguir ler, é porque o Senhor não quer. Mas se eu conseguir enxergar as letras, é porque o Senhor quer. Louvado seja o teu nome. Pronto. Mas eles fazem isso? Não. Eles vão, chega lá e... gostaria de comprar um óculos, o grau tal, fazer um exame. Cadê o anjo para fazer o teu exame? Será que Deus não sabe o teu grau, não? Não, né? Sabe por quê? Tu sabe por que teu Deus não sabe o teu grau? É porque essa desse teu Deus não existe. Se existisse, teria eficiência. Lembra da eletricidade? A eletricidade está aqui, tá? Você lembra? Ó, tá vendo esse jogo de iluminação aqui? Tá vendo? Existe por causa da eletricidade. Aí você fala: e quem foi? E quem foi que criou tudo isso? Então fala teu, quem foi que criou tudo isso? Foi o teu Deus? Foi Mitra que criou? Foi Ganesha que criou? Foi quem que criou? Foi Shiva? Foi Vishnu? Foi Brahma? Quem foi que criou? Foi o teu Deus? Então prova que foi teu Deus. Vai lá. Eu te dou 10 dias para tu provar que foi teu Deus. Então esses apologistas de gente que não sabe comer comer de colher, quer ensinar o outro a comer de garfo. É um apologista de Apologista de verdade seria como Elias fez. Se Elias existisse, seria como Elias fez. Elias não ficou debatendo com os asterotes, não. Com os profetas de Asterote, quem é, onde estava a hermenêutica, a exegese, a textualização, a contextualização, aonde estava o pretexto e o contexto. Não, porque dentro do grego e do hebraico, ou não, porque dentro do latim está escrito... Não foi desse jeito, não. Elias chegou e falou: ó, Senhor, se eu sou teu servo, manda fogo do céu agora. Acabou, é isso. Prove a sua fé. Deixa de ser infeliz.
Você que fica sacrificando aí pessoas, colocando gente, ovelhas para trabalhar por você, porque você é um pastor preguiçoso, você é um padre miserável, um prostituto. Eu não estou falando de todos os padres, eu estou falando da maioria. Tá bom? Jefté, por exemplo, em cima dessa Bíblia aqui, ele executou a ordem de Deus. Ele disse: olha, Senhor, eu vou para a batalha sangrenta. Se eu ganhar essa batalha, eu matar meus inimigos, acabar com a raça deles, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair na minha porta eu sacrificarei a ti, em holocausto, viu, Senhor? Para que a gente não possa entender que tipo de sacrifício é esse. É em holocausto, tá, Senhor? E a filha dele saiu e ele chorou amargamente. E Jefté teve que sacrificar a sua filha. Ele teve que queimar o corpo da sua filha para que Deus sentisse o cheiro maravilhoso dessa oferenda. Porra! E você ainda vem dizer que o ateu é que é o errado? Simplesmente porque o ateu faz uma porra de um óculos desse aqui, simplesmente porque um ateu, ele vai lá, ele desobedece a Deus e faz uma cadeira de rodas, porque ele não quer ficar esperando pelas pragas desses orixás, desses caboclos, desses guias, desses deuses, desses demônios, desses salvadores. Aí você compra a ideia, né? Você vai lá e compra a cadeira de rodas. Por que você não espera teus orixás? Por que você não espera os seus deuses? Por que você não espera os seus salvadores? Não são tão poderosos? Conversa, rapaz. Conversa para boi dormir. Você está iludido, você está num sono ainda. Um sono indolente que você não desperta. Você não se desenvolve de forma biopsicossocial, econômica, política, espiritual, emocional, nada. Você não se desenvolve. Sabe? O teu intelecto é fechado, é trancafiado. A maioria dos pais de santo tem que ser homossexual. A maioria dos pais de santo. Entende? Então, essa aí, para você ter uma ideia, na Bíblia, Jefté fez isso. Em uma época em que por exemplo, uma grande seca lá em Israel arruinou a terra de Israel completamente. Davi, olha só, veja que interessante. Uma seca tomou conta. Ela arruinou toda a terra de Israel. Todo mundo passando fome. Aí Davi, que era um dos assassinos mais privilegiados de Deus, foi o assassino que ganhou o primeiro grau de assassinato, de covardia, e chegou a ser o segundo coração de Deus. E esse homem consultou a Deus pedindo uma resposta, uma orientação. Falou: Senhor, o que está acontecendo, meu Deus? Porque nós estamos aqui passando mal fome, o povo está pedindo, está clamando, está orando, está rezando, está fazendo, está ajoelhando, sabe, está matando cabrito, está matando tudo que tem por aqui, já não aguenta mais. O que a gente fez contra o Senhor? É a mesma coisa dos vinques orando a Thor, né? A Odin, para que se acalmasse os ventos, os mares, as tempestades. Aí Deus respondeu da seguinte forma, isso está lá em 2 Samuel, capítulo 21, do 1 até o 10. Aí Deus respondeu da seguinte forma: isto aconteceu por causa de Saul e da sua sanguinária, tá? Isso aconteceu por causa de Saul, porque houve uma sanguinária, porque mataram alguns dos gibeonitas. E eu tô puto com essa situação, porque Saul fez isso com esses gibeonitas, e agora eu quis colocar a galera aí para passar fome, né? Essas crianças aí passar fome, desespero, um ter que comer a carne do outro, coisa normal, coisa que eu, como todo carniceiro e serial killer, adoraria. Então, diante disso, deixa o tio contar para ti. Diante disso, Davi não pensou duas vezes. Ele pegou e entregou 7 filhos de Saul para que fossem enforcados em nome de Deus, para que a fome e a escassez cessasse na terra de Israel. Dá para você uma coisa dessa? Imagina o que é Deus recebendo sacrifício humano. Imagina 7 pessoas enforcadas. É evidente que esses números são muito, meio complicadinhos para entender, né? Talvez nem seja isso. Talvez essa história nem aconteceu. Mas, segundo a Bíblia, eu estou baseando-me nela, aconteceu, né? Para mim não aconteceu, porque eu acho que Deus nenhum se importaria com o povo, né? Com o povo de Israel ou qualquer outro povo.
Segundo a Bíblia, a ira de Deus foi apaziguada com a morte desses homens, que nada fizeram a Israel nem aos gibeonitas, mas pagaram com a vida, eles pagaram com a vida pelo erro do seu pai, para que a terra voltasse a florescer e a prosperar. Aí eu pergunto para você, Deus agora, Deus é supersticioso, para acabar com a seca ele precisa de sacrifício humano, de gente enforcada? Então quer dizer então que se eu perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo com o Covid-19? Aí o senhor fala, rapaz, é porque eu estou revoltado porque Valdemiro Santiago largou Edir Macedo e fundou a Mundial. Estou revoltado com uma coisa dessa e gostaria que vocês fossem lá e fuzilasse Edir Macedo e fuzilasse o Valdemiro Santiago. Aí o cristão diz, epa, então quer dizer que Deus está mandando, então eu vou ter que obedecer. Certo? Porque mandou, obedeceu, missão cumprida. Você entendeu o que é isso? Religião é um atraso para a sociedade em todos os sentidos. É impossível, olha, eu digo para você, é impossível sabermos qual civilização iniciou os sacrifícios de animais e de humanos aos deuses, em primeiro lugar. Eu não sei te dizer. Tá? Eu só sei que muitas religiões começaram com essa prática por causa dos trovões, das tempestades, do fogo, né? E tudo isso, na verdade, fez com que o ser humano intuitivamente imaginasse que os deuses estavam se comunicando através dos relâmpagos. Pronto, Deus, vamos codificar agora, vamos decodificar. Então esse relâmpago, Deus está dizendo que é para te matar, fulano, mas você não gostava de mim. Poxa, mas foi Deus agora que acabou de dizer isso, mandou te matar. Poxa, cara. Mas onde é que você ouviu isso? O relâmpago agora que deu. Tu não ouviu, não? Eu ouvi esse relâmpago aí. Mas isso aí foi Deus que disse agora, meu servo, vem e mata Jonas. Mas onde é que tá escrito que... olha, você faz muita pergunta. Você não ouviu agora Deus dizendo que era para te matar, seu desgraçado? Pronto, tá aqui. Pronto, isso é religião. Entendeu? O cara decodifica a voz do trovão, diz que na voz do trovão havia um nome chamado Jonas, que era o inimigo do cara já, né? O cara já queria matar ele. E pronto, Deus se revelou e disse para esse cara que era para matá-lo. Pronto, acabou. Isso é religião. E assim a religião se desenvolveu e hoje ela é o que você está vendo na sua frente, na porta da sua casa. Dá para você? Que coisa linda, né? Então, o que sabemos é que essa ignorância, ela toma conta das religiões. A ignorância, ela vem desde lá de trás, tomando conta das religiões primitivas, né? Que continua visível hoje. Hoje, as religiões que faziam tais práticas, elas continuam visíveis nos dias de hoje. E ainda mais perigosa. Tá? Há uma monstruosidade por trás desses sacrifícios. Muitos sacrifícios humanos, por exemplo, ocorrem no mundo todo, ainda que isoladamente. Você não vê, parece que não acontece, mas está acontecendo. Os cultos, por exemplo, e os rituais associados a sacrifícios chegam a ser bizarros, cara. Quando se refere a sacrifício de animais, a coisa até parece ser branda. Tranquilo, é um animalzinho que está morrendo ali, coitado, para um Deus, né? Então a coisa é branda. Tá matando lá um boi, tranquilo, uma sacralização, isso é normal. Os deuses sempre pediram isso, né? Então vamos deixar, isso é respeito à religião. Vai matar hoje 220 bois, 5.000 bois? Tranquilo. Isso, na verdade, foi uma prática de sacralização, então a religião precisa ser respeitada. Hoje vai ser uma metralhação, hoje nós vamos matar mais ou menos 12 humanos. Mas os incas faziam isso, os maias faziam também, então isso é uma forma de sacralização, então vamos deixar porque isso é respeito à religião. O cara agora tá batendo na minha porta querendo comer o meu entendeu? Porque diz ele que Deus mandou que ele viesse até aqui, estuprasse minha mulher e dissesse que queria o meu então eu tenho que dar pra ele porque isso é um respeito à religião. Porra! O que o padre poderia colocar no nosso Olá, crianças. Chefe, o que um padre enfiaria no meu Até mais. E é esses apologistas aí que defendem isso. Não, vamos defender a Bíblia. A Bíblia. Deus tá certo. Isso atrasa a gente, isso é vergonhoso pra gente. Entendeu? Isso é muito ruim.
certo? Então esses animais que são mortos parecem ser brando até agora, mas por trás desses sacrifícios existem outros, tá? Existem sacrifícios de humanos, sacrifícios de bebês. Tu acha que essas crianças por aí que somem e que ninguém vê na vida mais, ninguém conhece aonde está, tu acha que aconteceu o que com ela? Oi? O espírito está querendo me falar alguma coisa. Ah, não, foi um vento que deu aqui. Ah, desculpa, gente, foi mal. Esses mesmos deuses, orixás, caboclos, guias, demônios, eles exigem a morte de animais e exigem dos seus cavalos, sim, porque os crentes dentro desses terreiros de umbandas são chamados de cavalo. Olha como é que a esquizofrenia é tão forte, né? A esquizofrenia é tão forte que o cara próprio se submete e ele mesmo é retratado como um cavalo, como uma mula, um cão selvagem, certo? E esses orixás, eles pedem sacrifícios humanos. Você está entendendo? Ah, eu quero hoje, vovô hoje quer um sacrifício humano, senão vovô vai bater para subir. Certo? E é desse jeito que funciona. O problema dessas crenças está na ausência da educação, da cultura, está no excesso da ignorância e religiosidade. Isso gera doença mental. Pessoas envolvidas com ocultismo, vodus, por exemplo, feitiços, satanismo, espiritismo, magia e todos os derivados da religião estão inclinados a ouvirem vozes do além e a obedecerem a tais vozes de espíritos desencarnados ou de deuses. Você pode ver pessoas que você está aqui e ela diz que teve uma revelação. É porque o Espírito Santo me falou isso. Aí o espírito diz, porque o Espírito me falou isso. Aí aquelas pessoas de religiões tribais dizem, é porque o Espírito da floresta me revelou isso. Quer dizer, você entende onde que vai essa perturbação mental? Isso tudo é perturbação mental. Isso poderia ser entendido como um caso, essas pessoas que matam para agradar a deuses, poderia ser entendido como um caso de psicopatia, de sociopatia, de esquizofrenia, mas também deve ser encarado como um ato de crueldade, como um ato de selvageria por parte dessas pessoas. Não é possível, gente, de verdade, não é possível que isso daí, que esses crentes sejam certos da cabeça, não, de verdade. E ainda fala dos ateus. Você entende? Crentes, esses crentes que sentem prazer ou dão prazer a deuses, espíritos ou orixás através dos sacrifícios de animais, não merece a nossa confiança e nem a nossa credibilidade, porque se tratam de pessoas perturbadas. Essas pessoas são capazes de cometer qualquer loucura para atender os pedidos de seus mentores imaginários. Se suas religiões, veja, se suas religiões disserem, pula, eles pulam. Se mandarem matar, matarão. Se mandarem excluir e odiar, é exatamente isso que os manipulados farão. É só você olhar um dissociado das testemunhas de Jeová. Quando o ancião diz assim, fulano de tal é para ser excluído, viu? Pronto, a galera em peso, nem sequer a mão dá para o cara apertar. São robôs, não são pensantes não, porque não pensam diferente. Se a religião diz mata, ele vai lá e ele mata, ele obedece a tudo. A obediência dessas mulas chega a um absurdo tal que muitas delas chegam a invadir cemitérios. Você sabia disso? Você já ouviu falar disso aí, já? Pois é. Aí você imagina, essa obediência desses cavalos chega a um absurdo tal que muitas delas chegam a invadir cemitérios, a fazer exumação de corpos. Você está entendendo? Para realizarem suas práticas nojentas e macabras, que envolve decapitação do morto. O cara abre o caixão, corta a cabeça de alguém que está morto. Olha isso é religião, né? Faz sexo com o morto, mutila o morto, subtrai os órgãos do morto, furta a ossada para fazer sacrifícios por aí e obras de feitiçaria, e até mesmo fazem dessas carnes putrificadas, fazem a sua própria alimentação. E isso é porque um espírito pediu, né? Esse espírito deve estar tirando muita onda com a cara desses religiosos, é ou não é?
Você está entendendo o que eu estou falando? Então é isso que é religião, minha gente. Isso não é, para mim, apenas um ato de religião, mas é de selvageria, é de perturbação mental, é fanatismo total, sabe? Casos no mundo todo, se você olha, casos no mundo todo revelam quão perigosos pode ser um religioso tomado pelo fanatismo. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, vários filhos matam. E na Europa, vários filhos matam os pais, porque os pais não querem que eles entrem no exército do Estado Islâmico. O cara vai lá, pega uma faca na cozinha e tome na mãe, tome no pescoço da mãe, mata a mãe e vai lá se explodir, matar, odiar e fazer acontecer. Isso aí é religião. Você está me entendendo? Então, religião é algo muito sério e algo muito complicado para que a gente possa entender. Não é brincadeira, não. Muitos assassinam seus pais, outros seus filhos, outros seus cônjuges e desconhecidos por causa de suas religiões. Se o Espírito diz, esse cara aí não serve, ou essa aqui não serve, pronto, acabou, meu amigão. E o Espírito manda matar, acabou, matou. Então, seus rituais, se você for observar, seus rituais envolvem mutilação, estupro de cadáver. Olha aí, o cara estuprando um cadáver. Decapitação. Outros cortam a garganta de animais e humanos e bebem o sangue de suas vítimas em crânios. Outros chegam a ponto de comerem os olhos e as entranhas dos mortos. Você está entendendo o que é isso? Imagina o que é um zumbi aqui, comendo as entranhas de um bicho. Pronto, é exatamente isso. Esse é o desafio que o religioso precisa fazer para mostrar fidelidade ao seu mentor espiritual, ao seu Deus, ao seu Salvador. Abraão fez isso, não foi? Teve que chegar e ir até o ato final de querer executar o próprio filho. Quando ele pegou o cutelo e ele fez isso aqui, aí pronto. Você sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença de um ateu para um crente? É que se algum espírito salvador guia ou qualquer tipo de orixá pede um sacrifício desse pro ateu, ele manda tomar no c... Você entendeu? E ele não obedece. É por isso que ele é um livre pensador. É por isso que eu sou ateu. Existem casos de crianças e adultos que são encontrados sem os membros e outros são sacrificados aos pés das estátuas dos deuses representantes daquelas entidades. Se você olhar, por exemplo, você vai ver diversos despachos e um braço de alguém, né? Políticos que fazem sacrifícios de bebês, de meninas virgens para ganhar a eleição. Está compreendendo onde é que vai isso? Você entende? Então, ao longo dos tempos, o ser humano ele vem mostrando muito pior. Ele vem demonstrando que o comportamento dele é muito pior que os mais selvagens animais que existem por aí, que matam pela sobrevivência. O bicho humano mata pela religião, ele mata pelo esporte, ele mata pelo lazer. Você entende? Então, as piores e mais religiões do mundo, só para você ter uma ideia, as piores e mais podres religiões do mundo veem nos sacrifícios uma forma de agradar aos seus miseráveis deuses, que por sinal são inacessíveis quando o assunto é sangue, né? Aliás, desculpa, são inacessíveis não, são insaciáveis quando o assunto é sangue, quando o assunto é morte. Pronto, eles ficam doidos. Você entende? Os astecas, por exemplo, sacrificavam milhares de pessoas todos os anos. Todos os anos havia sacrifício dos astecas ao sol. Imagina aí, pessoas morrendo. Coração das pessoas sendo retirados pelos sacerdotes para apresentar ao sol. Você ainda pulsando, ainda batendo na mão. Entende? Eles arrancavam o coração das vítimas de seus peitos e ofereciam ao Deus Sol. Os incas sacrificavam as suas crianças, acreditando quanto maior fosse o sacrifício, mais benevolência eles conseguiriam alcançar desses deuses. E nunca alcançaram nada. Na África, o alvo eram as crianças albinas e gêmeas. Crianças nasceram albina, pronto, é um sinal dos deuses, né? Se a criança nasceu albina ou se nasceu gêmea, pronto, lascou.
Esse é o sinal fatal de que uma só criança vai ter que sobreviver e uma outra criança será oferecida aos deuses. Você entende o que é isso? Você entende que quando você consegue se libertar de uma paranoia dessa, você consegue respirar um ar mais tranquilo, mais sadio? A parte tola da humanidade, ela entendeu que é necessário o sacrifício para obter perdão dos pecados, pecados invisíveis, pecados imaginários, né? Pecados esses criados pela própria religião para submeter o homem à sua miserabilidade. Porque esses pecados não existem. Essas pessoas, ela acha que subindo as escadas de joelhos, não, porque eu vou ter que subir as escadas de joelho, eu vou de joelho, porque se eu for de joelho, esse espírito, ou esse Deus, ou esse Salvador, isso é burrice, né? O cara sobe de joelho, carregando uma cruz nos ombros, né, por um longo caminho. Imagina, gente que percorre aí de São Paulo ao norte, com a cruz nas costas, andando pelas BRs dia e noite, né? Outros se flagelam, outros se humilham, outros se crucificam, outros se agridem, certo? Tudo isso para pagar pelos seus pecados cometidos, ou para agradecerem aos deuses pela graça recebida. Mas isso tudo é paranoia. Você entende? Isso é desconstrução mental. A falta de bom senso faz com que muitas dessas pessoas arrebentem os seus orçamentos para percorrer os caminhos que levam para Meca. O cara nem pode pagar passagem de avião. O cara nem pode pagar tanta coisa, tanta despesa, hotel e tantas outras coisas. Mas a autoridade falou que ele tinha que ir uma vez para Meca para resolver seus problemas, então eu vou. Ah, mas o meu líder falou que eu não devo ir para Meca, porque Meca é dos muçulmanos, eu tenho que ir para Jerusalém. Então eu vou quebrar com o meu orçamento para ir para Jerusalém. Aí outros dizem, eu não tenho que ir para Meca, eu não tenho que ir para Jerusalém, porque são todos profanos, são todos hereges, eu tenho que ir para Fátima. Outros dizem, eu não quero ir para Meca, nem para Jerusalém, nem para Fátima, eu vou para Santiago de Compostela. Outros dizem, eu não vou nem para Santiago, nem para Fátima, nem para Jerusalém, nem para Meca, porque são todos eles hereges, eles não prestam, eu sinto cheiro de herege no ar, eu vou para Roma. Você compreende? É doideira, cara. E outros lugares sagrados por aí que as pessoas vão a fim de se livrarem dessas maldições hereditárias, dos pecados, ou para receberem bênçãos. Tudo gente egoísta. Gente egoísta. Gente que quer receber, eu quero barganhar com Deus, eu quero barganhar com Deus. Eu quero mostrar para Deus que eu tenho condições de conseguir aquilo que eu quero. Qualquer pessoa, cara, escuta, qualquer pessoa pode gratuitamente imaginar que as preces, as orações, as oferendas aos orixás e demais entidades são meios eficazes de buscar proteção contra as forças negativas e todos os demais perigos por aí, certo? A pessoa pode imaginar isso. Olha para aí, olha, os pais e mães de santos, babalorixás, ialorixás, entende? Tanto da Umbanda e Candomblé, assim como os feiticeiros, salientam sobre a importância de se proteger da inveja. Quer se proteger, meu filho? Meu filho quer se proteger da inveja? Meu filho quer se proteger do olho gordo? Meu filho tem que comprar uns amuletos. Meu filho tem que comprar os talismãs. Passa no cartão. Meu filho passa no cartão. Certo? Meus filhos têm que comprar os patuás, os abençoados. Nós temos que abençoar, mas essa bênção, para eu colocar a mão, meu filho vai ter que ajudar o pai aqui. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Mas meu filho, tu tá todo macumbado, as piranhas estão te devorando. Não tem nem lugar nem pra dormir, e ainda meu filho mora andando. Escute o que o velho vai falar, e no papel tu vai escrevendo. É isso, meu irmão, é só isso. Eles dizem, esses caras, esses piratas da fé aí, que querem, fortalecer o comércio deles, eles dizem que se trata de objetos sagrados, que criam um escudo. Olha,
Você vai comprar uns produtos, eu vou te apresentar uns produtos que você pode pagar em 10 parcelas, tranquilamente. Isso aí vai ser, ó, moleza pra você. Mas eu tenho que pagar minha casa. Não se preocupe com casa, com moto, com carro, com conta de energia. Ah, esse anel, me dê esse anel aqui, me dê. Isso aqui não vai te fazer bem. Tira pra mim, tira. Isso. E esse relógio? Esse relógio, vamos tirando. Tira esse relógio também. Vamos tirando esse relógio. Porque isso aqui não vai te fazer bem. Entendeu? Isso aqui você tem que dar pro pastor. Daqui, olha só, rapaz. Que relógio, viu? Aí o cara, não, mas isso aqui foi... Não se apegue. A Bíblia falou para você não se apegar. Você entendeu? É isso, meu irmão. É desse jeito que funciona. Então eles dizem que se trata de objetos sagrados, que criam um escudo ou um campo energético invisível capaz de trazer proteção espiritual, pessoal, profissional, assim como proteger os seus bens e sua família. Mas é tudo invisível. Mas o dinheiro não pode ser invisível. Imagina aí, quanto que é esse negócio tudo? Olha, a consulta deu R$400 e mais algumas coisas aqui. Esse produto deu 200, esse outro deu 450, esse aqui deu 900, mas esse vai resolver o problema, viu? Eu coloquei dois kits de 900, vai resolver o problema. Tá, e quanto é que foi que deu? Deu 7.890. Aí você pega e ó, pronto, tá na sua conta. Tá ok? Aí a mãe de santo vai falar, como assim na minha conta? Uai, tudo que você falou, as proteções espirituais, não tá tudo invisível? Então eu mandei o dinheiro invisível pra você também. Ela não vai aceitar. O pastor não vai aceitar. O pastor vai querer tua Land Rover. O pastor vai querer te dar uma bênção invisível, mas tu tem que dar para ele uma bênção visível. Ele vai te dar uma bênção metafísica e tu tem que dar para ele uma bênção física. Ele vai te dar uma bênção subjetiva e tu tem que dar para ele uma bênção objetiva. Entendeu? É o toma lá, da cá. Ah, moleque, meu irmão, esse pessoal é muito inteligente. Esse pessoal engana a trouxa que não é brincadeira, não. E isso daí é uma forma covarde de submeter as pessoas ao medo e ao fracasso, por meio dessas superstições, por meio desses sacrifícios vãos e vazios. Certo? É certo por aí, é evidente. É certo que esses perfumes, né? Você vai lá, você compra perfume, você compra ervas, você compra metais, você compra elementos simbólicos, você canta, você faz as preces todas. Mas isso daí não vai atrair o amor, não, meu amor. Não vai atrair. Você tá atrás daquela rola, né? Você tá atrás daquele... não vai encontrar. Você tá afim daquela não vai. Aquele não vai. Não vai acontecer você comprando as ervas, os metais. Não vai acontecer você ouvir o papo do pai de santo, da mãe de santo. Não vai funcionar. Certo? Eu quero conquistar a prosperidade financeira, eu quero alcançar o crescimento profissional, eu quero passar no concurso, no vestibular. Estuda. Eu quero ter proteção contra o mal olhado, contra a inveja, o olho gordo. Eu quero me proteger contra espíritos negativos e vingativos. Eu quero receber as curas de doenças. Eu quero conseguir o emagrecimento desejado. Eu quero, entendeu? E nesse quero, nesse egoísmo, aí, meu irmão, eles vão lá e ó, bota no teu por aí. Aí é você que... Entendeu? Isso tudo é um comércio. Isso tudo é fruto de mentira. Não há valor algum nessas coisas. São puras ilusões. É vigarice puro. Isso aí é charlatanismo de primeira qualidade. Trata-se de pessoas preguiçosas, certo? O pastor não quer trabalhar, não. Você está pensando que o pastor quer trabalhar, Meu querido, se ele tem um otário como você para sustentá-lo, você acha mesmo que ele quer trabalhar, meu amor? Vai não. Trata-se de pessoas aí, amiguinha, é preguiçosa. Pessoas que vão lá e correm para o esoterismo, para a magia, para as superstições, para as simpatias, para os feitiços. Isso tudo é ilusão. É um meio de ganhar dinheiro fácil de gente otária. Gente que não pensa, gente que não usa um neurônio para pensar.
Da mesma forma, são os pastores evangélicos, os padres, os líderes religiosos que vivem à procura de pessoas que sejam capazes de suar e de sangrar para sustentá-los, né? Existem pais e mães de santos que são completamente malignos e pervertidos. Tem veste de bondade, eles se vestem, sabe, todo empalitosado, outros com aquelas roupas, né, brancas e tal. Olha, parece ter um aspecto de bondade da porra, mas a ideia é só lucrar nas tuas costas. É viver à tua custa. Essa ideia calhorda aí, miserável e sem fundamento, de que os orixás... porque os meus orixás controlam os rios, controlam os raios, controlam as chuvas, as árvores, as agriculturas, as pescas, as metalurgias, as guerras, as maternidades, a saúde. Isso tudo, cara, não passa de contradição, de invenção. É pura imaginação, é pura mentira deslavada. Nisso, nenhuma dessas coisas funciona. Nada funciona. Nada pode ser testado, nada pode ser observado, nada pode ser contemplado. São frutos da imaginação. São frutos de imaginação abstrata. É fruto de ignorância, sabe, de uma população comum. Sabe, as pessoas comuns, pessoas analfabetas, certo? Analfabetas funcionais. Elas criam esses folclores. Elas criam essas culturas locais. E pronto, e daí, se o negócio der certo, tiver mais otário para concordar, pronto, o negócio é para frente. Todos nós sabemos que isso não passa de pura fantasia, de ilusão, de crendice, de carência humana. Freud conseguiria responder isso tranquilamente. Mas, se tentarmos tocar num assunto, aí vira polêmica, meu amigão. Afinal, religião é algo intocável, é algo absoluto, né? Mas onde estavam essas entidades de na época da escravidão e da segregação? Quantos desses miseráveis orixás apareceram para interceder pelos negros? Me fala. Nenhum. Porque é poderoso, comanda tudo, faz tudo, porque é o bam de tudo, é o pica das galáxias, mas não resolve nada. Os países do continente africano são os mais pobres e miseráveis do mundo. Aí eu te pergunto, o que esses orixás, caboclos, guias e demais pestes fazem por eles? Nada. Esses países aí da África, a maioria deles, tem o pior PIB, a pior per capita do mundo, tá? Com uma economia ruim, uma educação péssima, saúde inferior, um transporte insignificante, habitação e governos horríveis, são dependentes do mundo para sobreviverem em tudo. Mas acredita nos orixás. Acredita que os orixás, os espíritos que dominam tudo, vai fortalecê-los, e o pessoal está com fome. O pessoal não tem educação. O pessoal não tem estrutura. O pessoal não tem saneamento básico. Os dentes estão caindo. Mas meu orixá, meu orixá e meu orixá. Né? Existe nesses países o maior índice de mortalidade e desnutrição infantil. Tá? Tudo isso aí está entre eles. Sem contar que essa taxa de desenvolvimento humano deles lá é baixíssima. E os seus deuses nada fazem. Ficam de braços cruzados. Certo? Vendo crianças sendo mortas, executadas. E quando Mussolini invadiu a Etiópia, aquele massacre tão brutal. Quando Mussolini invadiu a Etiópia, vai lá ver Mussolini e Etiópia, para você ver a covardia que foi. Aí eu te pergunto, algum orixá se meteu? Muitos africanos e adeptos de algumas outras seitas que tinham por lá, que se instalaram aqui no Brasil, né? Muitos que estavam lá na África, aí vieram para cá, Brasil, cultuam deuses que controlam tudo, né? Você olha aqui a Umbanda, o Candomblé, né? E tantas outras formas de se cultuar a esses deuses, ou a esses tipos de energia, ou a esses tipos de entidades, como Exu, por exemplo. Exu, Ogum,
Xangô é porque eu sou de Xangô. Oxóssi, Oxalá, Oxum, Obuluaê, né? Oxumaré, Iazã. Tem muitas pessoas que são de Iazã. Ossain, né? Iemanjá. Pessoas que vão lá e despejam coisas para Iemanjá, no mar, polui o mar, para mandar coisa para essa mulher. E essa mulher nunca manda nada de volta. Pessoas que morrem afogado. E essa Iemanjá faz alguma coisa? Hã? Faz? Quer falar com o pai velho? Vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho? Vem agora. Mas meu filho, tu vai na paz de Deus, que agora meu filho tá seguro e vai ganhar tudo que perdeu. Pai velho vai te dar grande futuro. Invoca com todo o povo teu. Por favor, não me traga ninguém duro. Entendeu? É isso, cara. Esse negócio de Oboluaê, Oxum, Iazã, ai, é porque é uma ofensa. Ai, é uma ofensa o que o Jason tá fazendo com os meus deuses. Ofensa é essas pragas desses teus deuses não funcionarem quando uma criança está sendo estuprada. Entendeu? Faz os teus deuses funcionarem, que a gente te dá respeito, que a gente te dá credibilidade. Segundo as tradições, são senhores e senhoras que supostamente, esses orixás que eu acabei de falar para você aí, né? Segundo algumas tradições, são senhoras, são senhores que supostamente garantem alimento, ó, garantem alimento, conhecimento, controlam trovões, raios, chuvas, ventos, controlam as tempestades, as riquezas, as fertilidades, as sensualidades. Eles curam doenças, eles dão saúde, prosperidade, etc. Porém, contudo, entretanto, não obstante, né, existem contrastes, existem contradições. Por trás disso tudo, quando olhamos a real situação desses povos na atualidade, aí tu vai se lembrar de Oxum, de Exu, tu vai se lembrar de Ogum. O que essas porcarias estão fazendo? Nada. Agora, não pode chamar. Agora, eles podem chegar e empestar de sangue toda uma encruzilhada, porque aí é respeito à religião. Eles podem matar, porque aí é respeito aos animais. Eles podem fazer isso, mas nós não podemos dizer que esses deuses são fracassados, que esses deuses não dão riqueza, que esses deuses não curam nada. Você pode ver, ó, pessoas que são de Ossan, de Obaluaê, pessoas que são de Iazã, usam óculos, cadeira de roda, anda de muletas, estão agora dependendo da UTI. E aí, cadê esses deuses aí todos? Não existe, cara. Não existe. Não há nenhum problema, cara. Olha, não há nenhum problema em exercer religião alguma. O problema existe na execução dessas doutrinas que são baseadas em superstições, baseadas em algo muito ruim. O mundo civilizado, todo mundo civilizado está tentando se livrar de práticas antigas, né? E dessas práticas podres de execução de animais, conhecidos como sacralização de animais para fins religiosos. Cara, não funciona, cara. Os sacerdotes e sacerdotisas do candomblé e ativistas em defesa da liberdade religiosa e das religiões de matriz africana, eles buscaram esse direito lá no Supremo Tribunal Federal para continuarem com a matança dos animais. E receberam 10. Isso por quê? Porque está no Brasil, e no Brasil é 10. Você entende? O mundo, ele não está perseguindo os seus valores. Entenda, você que é de matriz africana aí, cara, o mundo não está perseguindo os seus valores, não. Sabe? Não está perseguindo as suas importâncias, os seus símbolos, as suas representações. Simplesmente está tomando uma nova direção. Está fazendo um exame de consciência e constatando que práticas imundas como essas práticas imundas, o mundo está percebendo que isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso para os seres humanos, para os pensantes. Isso nos atrasa, porque não existe uma justificativa que ampare de forma lógica, de forma racional e judicial essas bases doutrinárias.
certo? Se você aí quer oferecer alguma coisa para os deuses, cara, corta a tua carne, faz aqui, ó, dá um corte fatal na tua carne profunda e entrega para a porcaria desses teus deuses. E você. Agora, matar os animais por causa dessas pestes? Porra, se conscientiza, cara. É porque eu vou lançar um processo contra ele. Ai, meu Deus. Eu vou lançar um processo contra o Jason. Vai ser agora. Não faz isso não. Me processa não. Faz assim, ó. Compra 10 mil reais. 10 mil. Não me processa não. Porque eu vou cair na mão dos homens. Mas faz assim, me entrega para essas pragas desses orixás todinhos, para que eles possam me matar, para que eles possam ferir meu dedo. Faz isso. Faz isso. Vê se funciona. Vê se um cabelo meu vai cair por causa das tuas rezas. Vê se uma mão minha vai cair por causa dessas tuas podres orações. Vai lá, dá uma facada na tua jugular assim, ó. Orixá, eu quero matar o Jair, não, uma jugular. Agora, pronto. Dá uma facada na tua jugular. Agora deixa o animal em paz. E vê se essa peste desse orixá vai fazer alguma coisa por mim. Porra nenhuma. Isso é insano. Você deveria estar no hospício. Você atrasa. Você é uma vergonha para nossa nação brasileira que não cresce por causa de religiosos como você. E isso não é intolerância não. Isso é mudança radical de vida. Isso se chama progresso. Isso se chama respeito pela vida. Não importa se o teu ritual, o ritual das tuas religiões matrizes, de matriz africana, no que se refere à sacralização de animal, é tradicional. É porque é tradicional, a gente bota mesmo. A gente bota pra fuder nos animais. Mas a gente não tem vontade de machucá-los. A gente vai lá e dá uma facada certinha no coração. Pronto. E a gente acaba com a vida deles. Em nome da minha religião. Vai te cara. Vá se fuder. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Olha para os países religiosos fundamentalistas. Olha para eles. São países que vivem em guerra, violência, corrupção, peculato, conflito total. É só religião. Mas vive com fome, pobreza, mazela, sofrimento, opressão religiosa. Tá? Um subdesenvolvimento intelectual, não cresce. Um subdesenvolvimento educacional, cultural, tecnológico. Analfabeto é pra dar no caralho de tanto analfabeto que existe. Aí você vem dizer que isso é religião, que isso é progresso. Por favor, não venha com esses assuntos não. Observe os países que são menos religiosos. E teremos uma surpresa positiva e totalmente animadora. Enquanto os países mais desenvolvidos estão competindo pela corrida espacial, estudando novas missões intergalácticas, olha isso, preocupados na instalação de novos satélites para melhorar as nossas comunicações, se desenvolvendo e investindo em educação industrial, eletrônica, robótica, computacional, biotecnológica. Olha a diferença, olha o nível de pessoas que deixam a religião. Pessoas que crescem em todos os setores, desde da construção de automóveis inteligentes, navios, maquinários de última geração. Você não acredita? Né? Você não acredita nesses espíritos? Por que eles não dão esse tipo de tecnologia pra gente? Você vê aí, gente recebendo conhecimento mundial. Né? Esses países recebem reconhecimento mundial por seus laboratórios, por seus estudos científicos e profissionais. Enquanto os governos desses países investem e destinam boa parte do seu produto interno bruto para apoiar pesquisas, para apoiar descobertas e projetos inovadores, aí nós, aqui no Brasil, país atrasado pela religião, nós aqui no Brasil estamos ensinando as nossas crianças sobre Adão e Eva. Vai, meu filho, abra a Bíblia. Gênesis, vamos falar de Adão e vamos falar de Eva. Entendeu? Nós estamos ensinando os nossos filhos a fazer a cabeça
fazer cabeça, rapar a cabeça todinha, para que o orixá possa habitar no novo adepto. Olha o que nós estamos ensinando, olha o progresso, olha o desenvolvimento, olha o naipe do Brasil. Nós estamos ensinando as crianças a darem um corte preciso no pescoço da galinha e do bode para o próximo despacho. Nós estamos ensinando a criança a beber corretamente o sangue do boi no crânio humano. Ah, meu irmão, para com isso. Olha, a maior vergonha do Brasil, quando o ex-presidente Barack Obama e sua família visitaram o Brasil em 2011, você se lembra? E como era de se esperar, tiveram uma ótima visão do nosso país religioso, né? Porque nós somos um país religioso. Nós somos um dos países mais religiosos do mundo. Ó, que orgulho! Né? É um orgulho isso. Não podemos demonstrar absolutamente nada pro cara. Além, é evidente, né? Ah, poxa, diz, você falou que a gente não demonstrou nada pro cara, pro Barack Obama. Ah, nós demonstramos. Demonstramos a nossa capoeira, o nosso maravilhoso carnaval, as nossas bundas, né? As nossas bundinhas, mostramos as nossas garotas e o nosso indiscutível futebol. A gente mostrou porque nós somos país, nós é país evoluído, irmão. Manolo, e aí, nós é tudo, irmão. Nós é religioso, tá ligado? Porra, nós vai comandar o mundo, tá ligado? É isso aí, irmão. É dessa forma. Para não dizer que a família presidencial partiu da nossa pátria mãe gentil com péssimas impressões, ele recebeu orações, ele recebeu preces, ele recebeu despachos do nosso povo fervoroso para que nenhum olho gordo ou espírito negativo realizasse nenhuma investida contra a sua aeronave na volta para os Estados Unidos. Tudo o que nós temos é só a droga da religião. Nós brasileiros não temos criatividade para produzir nada além de merda. Copiamos tudo da Europa. Tudo nós copiamos. Observa aí. Tudo nós copiamos dos Estados Unidos e de outros continentes. O Brasil não produz nada. 95% da programação brasileira vem do exterior. Aí você fala, calma, Jason, que é isso? E a Globo? E a Globo? A Globo, as programação não é de nós? Não é nós que produz? Não é nós que somos os donos do Big Brother? Hã? Como é que nós não produz nada? Ah, meu irmão. Cara, 95% da programação da televisão brasileira vem do exterior. Você imagina. Isso daí demonstra o quão fracassados somos. O máximo que fazemos, o que nós fazemos de bom? Rebolar, gingar, rezar, dançar carnaval, jogar capoeira, manifestar uma religião podre e atrasada, e só isso. A gente não produz nada. A gente está no submundo dos continentes. Somos uma vergonha, mesmo quando deveríamos ser uma potência. O poder de mudança, que é esse voto, está nas mãos de desdentados. Pessoas esfomeadas, gente analfabeta, gente fracassada, gente de opinião e perspectivas horríveis. Como é que você dá a oportunidade para esse povo votar se esse povo vota por um saco de cimento? Fala para mim, me explica. Como é que um povo sem educação, sem saúde, sem saneamento básico, sem estruturas, sem ir, sem vir, com baixo salário, tem perspectivas políticas para pensar uma política avassaladora? Não tem, rapaz. Ele vai cair na lábia do povo. Vai cair na lábia desses vereadores miseráveis. Eu não estou falando todos. Vai cair na lábia desses deputados distritais, federais, estaduais, dos próprios governadores, dos próprios presidentes, candidatos a presidentes. A educação nossa é só para montar massa de manobra. Somos apenas um povo. A única coisa que nós somos apenas um povo de fé. Só isso. E ao mesmo tempo uma prostituta
que se deita na cama dos grandes impérios para continuar sobrevivendo, pelo menos respirando o oxigênio dessas potências. É só isso. Agora, o que a gente tem em troca? Essa prostituição nossa, o que a gente tem em troca? A gente tem o esperma deles na nossa boca, tá? É isso que a gente tem. Ah, eu não gostei disso, eu não gostei. Foda-se, não gostou? Essa é a realidade do Brasil. Eles sim, os europeus, a China, tá? Os Estados Unidos, eles sim são superiores a nós. E isso é inquestionável. Tá? Nós somos uma vergonha como nação. Nós é que desejamos o inglês deles. Nós é que desejamos a vida deles, a visão deles, a coragem deles e a sua organização. Somos nós. Nós importamos todos os termos, porque eu sou coach, né? Todas as marcas que aqui tem, ó, tudo que tem por aqui, nada surge do Brasil. Qualquer coisa é da porra dos Estados Unidos. É por isso que a gente imita, né? É por isso que a gente morre de inveja. E essa inveja é coisa de fracassado. Você entende? Eles não estão preocupados em aprender o nosso português. Vai lá para os Estados Unidos, vai lá. Vê lá se eles estão desesperados em querer aprender o português brasileiro. Ou contando urgentemente com a nossa presença em suas reuniões da ONU. Se o presidente do Brasil aparecer na reunião da ONU, bacana. Se não aparecer, foda. Eles tiram da gente o que há de melhor. Eles aqui nos fazem trabalhar duro para dar de bandeja as nossas reservas e produções naturais. Nós damos tudo de graça para eles. Eles exploram as nossas terras. Eles chupam o nosso sangue. Apenas porque nós precisamos deles para nos proteger, para nos defender, sabe? Ah, eu preciso de uma aeronave, um jatinho. Ah, eu preciso conversar com a Alemanha para a Alemanha me vender um tanque de guerra. Ah, eu preciso conversar com fulano porque fulano inventou isso, inventou aquilo, aquilo outro. Somente Minas Gerais tem condições de colocar a Alemanha, Holanda e Finlândia dentro dela. Só para você ver a potência do Brasil. De grandiosidade. Só Minas Gerais, com mais de 800 municípios. Somente isso. Mas a gente tem que precisar da Alemanha. A Alemanha, um ovo deste tamanho, produz por ano o que a gente não produziu em 500 anos de história. Você entende isso? Isso é uma vergonha, tá? Isso é uma pura vergonha. A gente precisa deles para tudo. A gente precisa chamá-los para tudo. Aí Bolsonaro chega lá e diz: Trump, eu vou dar 10 anos, tá? Para qualquer americano que entrar no Brasil. Você me dá quanto? Quantos anos para que os brasileiros possam entrar aqui nos Estados Unidos? Aí Trump diz assim: nenhuma moeda. Foda-se, não quero brasileiro aqui. Nós estamos na América. Nós estamos na América e nós não temos acesso ao continente. Entendeu? Nós não temos acesso ao próprio continente. Nós não entramos nos Estados Unidos. E olha que nós somos americanos. Então isso é terrível. Isso é horrível. Sem esses europeus, sem esses estadunidenses, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos encrencados em completas guerras. É por isso que o Brasil não cutuca nenhum desses bichos com vara curta. Nós poderíamos estar longe. E sendo um país de destaque e renome internacional, nós poderíamos ser um verdadeiro exemplo de governo e de administração em todos os setores e segmentos. Poderíamos. Tá lá no pretérito, tá bom? Mas o que nós temos? Nós temos governadores corruptos, burocracias excessivas, leis desproporcionais e antiquadas, estruturas governamentais que impedem o crescimento e abrem brechas para a corrupção. É isso que a gente tem. A gente tem um Estado e um povo desestruturado, com analfabetos funcionais eleitos lá no Congresso Nacional em troca de um boquete. E ainda chamamos e ainda dizemos que nós estamos evoluídos, né?
Como pode haver evolução diante de tanta desigualdade de classes? Isso é uma vergonha. Temos uma educação caríssima, temos uma indústria que sobrevive de oferecer o pior para os educandos. Como pode haver educação de qualidade assim? Não existe. Os nossos jovens estão aprendendo ainda sobre Álvares Cabral, sobre o descobrimento do Brasil, ainda estão aprendendo sobre os jesuítas, estão aprendendo sobre o grito da independência e demais coisas de essencial valor para o futuro nobre do Brasil. Porra, relaxa com um negócio desse. A maioria daqueles que estudam fora do Brasil, fora da perspectiva de educação promovidas pelo Brasil, foram embora. Por quê? Porque estavam se sentindo um peixe fora d'água. Num país onde não há investimento para tecnologia, não há investimento para formação de profissionais, não há investimento para nada. O Brasil é lindo, gente. A sua geografia é maravilhosa, sua beleza e riquezas naturais como petróleo, minério, água, biodiversidade, floresta, o ar do Brasil são espetaculares. O problema é que nós temos um povo que não presta, que não cresce e que insiste em viver no atraso e no submundo. E por causa dessas religiões. Porque se não fosse a peste dessa religião, a gente crescia. Nós temos um contingente de pessoas tão idiotizadas que me causa horror e nojo profundo. Vergonha de ser brasileiro. Não espere, Diz, eu espero que você peça desculpa, viu? Desculpa. Cara, não espere que eu vá pedir desculpas por essas palavras que eu tenho falado para você. Porque isso é pura realidade. O Brasil causa espanto nas nações pequenas. Brasil, aí, nações pequenas. Como é que pode o Brasil ser assim? Né? Porra, esses países estão triunfando. Né? Nós temos uma grande contradição, imensidão. Olha aí a contradição. Nós somos imensos e ao mesmo tempo estagnados. O Brasil está intelectualmente falido. E tudo que a gente tem vem de imitações dos Estados Unidos da América. Nada é nosso, tudo é plágio. Será que vamos? Porra, será que vamos viver, cara, a vida toda? Será que nós vamos viver a vida toda, séculos e mais séculos, matando bodes, matando cabras, carneiros, cachorro, galinha, pombo, né? Vamos ficar a vida toda matando essas coisas? Matando vidas humanas para agradar a entidades espirituais de merda? É assim que nós vamos ser promovidos? É assim que nós vamos ser conhecidos? É essa cultura miserável e ultrapassada de povos antigos que temos a oferecer? Vamos apresentar o que na próxima reunião da ONU? Vamos chegar lá no funk, é? Vamos chegar lá na reunião da ONU apresentando o que? Funk? Apresentando capoeira? Apresentando música sertaneja? Não, apresentando uma bunda gostosa descendo até o chão. É isso que nós vamos apresentar? Porra, meu irmão. O que a gente vai oferecer? Uma palestra lá na ONU, uma palestra sobre gerenciamento governamental com o ladrão e ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Pronto, ele vai ser o coach, falar sobre vida financeira. É isso que você quer? O que a gente vai apresentar? Uma prece? A gente vai apresentar o que lá na ONU? Um passe espiritual? O que a gente vai fazer? Um batuque? E uma dança para os deuses? É isso que a gente vai fazer? O que nós vamos ter? Nós vamos ter um presidente candomblessista, um pai de santo, jogando búzios, fumando charuto e cuspindo álcool nos líderes mundiais? É isso que nós vamos oferecer? Porque é isso que nós temos. Nós só temos isso, nós só temos baboseira. O que nós temos na nossa autoria? O que realmente temos para oferecer? O Brasil só não está completamente abandonado e entregue às traças, porque os governos asiáticos, os europeus e os estadunidenses amam a nossa Amazônia. Eles amam as nossas reservas mundiais, ou naturais. Eles amam as nossas bundas e as nossas xerecas também. Eles amam isso. Enquanto os Estados Unidos e a China se digladiam, né, de forma industrial, explorando todos os seus recursos naturais, a Suécia está sendo um exemplo e muito em breve se tornará um país limpo quimicamente.
sendo um dos primeiros a alcançar energia limpa. Sem contar que se trata de um país exemplar para todos os demais. Nesse intervalo aí, enquanto a Suécia está tomando vez, está tomando voz, porque está sem religião, é um dos países que não dão importância para a religião, nesse intervalo, o Brasil ainda está parado, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. O Brasil está parado discutindo ainda o mensalão. Está rezando para receber proteção contra os espíritos da inveja. E o Brasil ainda está rezando contra o olho gordo dos demais países. Cara, temos muitos problemas que nos impedem de crescer, mas a religião ainda é a maior de todas. Nós estamos presos nessa porra chamada religião. Os líderes religiosos têm medo do fim de suas práticas. Eles querem que os países predominados, os países predominados como o Brasil, predominados por eles, se tornem miseráveis, praticantes de rituais da época do bronze. É isso aí que os religiosos querem pra gente. Esses religiosos do atraso desejam que fiquemos do jeito que eles pretendem, ou seja, no atraso, no medo, na escuridão, na superstição. Eles querem impor as suas crenças, desrespeitando as nossas opiniões, as nossas leis e os nossos direitos de não crer. Eu não quero crer. Você entende? Eles querem produzir mais analfabetos, mais obedientes. Eles querem produzir mais dizimistas. Esse povo aí pouco se importa se o país em que eles vivem deve ou não ser uma referência mundial. Eles estão um pouco se lixando. Eles querem resolver o problema real da economia. Como é que nós vamos resolver o problema real da economia? Vamos jogar sangue de animais sobre a cabeça dos economistas, dos ministros, dos presidentes. Vamos acender velas. Vamos resolver o problema mundial da economia, fome, cantando, dançando, bebendo e batendo palmas para o santo baixar. Meu irmão, isso deveria causar vergonha em você. Isso deveria causar nojo em você. Isso deveria causar indignação em você. Tá bom? Pessoal, vamos terminando por aqui. Olha, eu quero dizer para você que é vergonhoso, em pleno século XXI, vermos nosso Congresso discutindo se libera ou não ainda a sacralização de animais para fins religiosos. Isso é vergonhoso. É terrível termos pessoas desonestas na bancada evangélica aprovando leis para que haja mais regalias para pastores, isenção de impostos para igrejas e o apoio para a abertura de novos templos, como se o Estado fosse dependente da igreja e a Constituição fosse submissa da Bíblia. Vamos lutar. Por isso eu preciso do seu apoio. Um forte abraço para você e fique na paz. Bom, galera, agora que as luzes se acendem e a gente sai dessa sessão, a sensação é estranha, quase sufocante. Não parecia um vídeo, parecia um filme de terror, mas não daqueles com monstros fictícios, fantasmas digitais ou assassinos mascarados. O que vimos foi muito mais assustador porque é real. Jason Ferrer trouxe para a tela do Rebelião Ateísta uma narrativa que não precisa de maquiagem, não precisa de efeitos especiais, não precisa de trilha sonora de suspense. Ele simplesmente expôs aquilo que existe, que está no nosso cotidiano, que está infiltrado nas nossas casas, nas nossas ruas, nas nossas escolas, na nossa política. A religião como agente de medo, de atraso e de exploração. E vamos ser sinceros, sair de um filme de terror pode até dar alívio, porque no fundo a gente sabe que nada daquilo vai saltar da tela e bater à nossa porta. Mas sair desse vídeo do Jason dá outro tipo de sensação. Dá um frio na espinha porque, no fundo, a gente percebe que os monstros que ele mostrou já estão batendo à nossa porta há muito tempo. E pior, eles são recebidos de braços abertos por milhões de pessoas que não os enxergam como monstros, mas como guias, pastores, pais de santo, médiuns, padres, líderes espirituais. Esse é o verdadeiro terror. O brilhantismo do Jason aqui foi construir esse clima de tensão, não inventando nada, mas mostrando
a crueldade por trás de rituais, de dogmas, de narrativas que há séculos aprisionam mentes e drenam energia. Ele falou do espiritismo que romantiza vozes na cabeça como se fossem espíritos, quando muitas vezes são sintomas de doenças reais, negligenciadas. Ele falou das religiões de matriz africana que ainda praticam sacrifícios de animais e, em casos isolados até de humanos. Ele falou do catolicismo e do protestantismo que impõem obediência cega, que exploram financeiramente fiéis, que condenam o pensamento crítico. Foi um desfile de horrores, mas horrores que não vêm de roteiristas de Hollywood, e sim de séculos de tradição sustentada pela fé. E aí eu te pergunto, não é assustador pensar que tudo isso é aceito socialmente? Que essas práticas são defendidas como cultura, como tradição, como patrimônio espiritual? Que a crítica a elas é recebida com indignação, como se o problema fosse apontar o dedo e não a violência em si? Esse é o poder da religião. Transformar o monstro em herói, transformar o explorador em guia, transformar a vítima em cúmplice. Mas aqui no Rebelião Ateísta a gente não aceita esse roteiro pronto. A gente vem para reescrever a história, para inverter a câmera e mostrar o que está por trás do cenário bonito. E o Jason fez isso com maestria. Arrancou a máscara do religioso bonzinho e revelou o rosto do charlatão, do manipulador, do mercador da fé. Isso é incômodo? Muito. Isso causa ódio em quem se sente exposto? Sem dúvida. Mas é exatamente esse incômodo que faz diferença. Porque só quando a gente se incomoda é que a gente se move. Agora, terminada essa sessão, a pergunta é: o que você, que assistiu até aqui, vai fazer com essa experiência? Vai fechar o vídeo, seguir a vida e fingir que nada mudou? Ou vai se juntar a essa rebelião, espalhar essa mensagem, ajudar a rasgar mais véus e acordar mais consciências? Essa escolha é sua, mas eu te digo, cada clique, cada compartilhamento, cada comentário é uma arma contra o silêncio que protege a religião. E eu não estou falando só de dar like por dar like. Estou falando de fazer parte de um movimento. Quando você se inscreve no canal, você não está apenas se inscrevendo em mais um canal do YouTube. Você está assinando um pacto com a razão, com a crítica, com a liberdade de pensamento. Quando você compartilha esse vídeo, você não está apenas apertando um botão. Você está desafiando as correntes do dogma, está cutucando aquele amigo religioso que nunca parou para pensar, está levando a fagulha da rebelião para outros espaços. E quando você comenta aqui embaixo, você não está apenas deixando a sua opinião. Você está ajudando a construir um fórum de ideias, um espaço de debate, uma trincheira intelectual contra a hegemonia do pensamento mágico. O comentário de cada um de vocês é munição nessa batalha cultural que a gente está travando. Eu também quero deixar aqui um agradecimento profundo a cada pessoa que acompanha o Rebelião Ateísta. Vocês são a prova viva de que existe público para esse tipo de conteúdo. Vocês são a prova de que a crítica não está morta, de que o livre pensamento ainda resiste, mesmo em meio a um mar de canais que preferem agradar todo mundo e não tocar em assuntos polêmicos. É graças a vocês que o Jason pode continuar fazendo esse trabalho corajoso, enfrentando haters, enfrentando ameaças, enfrentando toda a resistência que naturalmente surge quando você mexe em estruturas tão enraizadas. E claro, um reconhecimento especial ao Jason, porque fazer o que ele faz não é fácil. Requer coragem, preparo, estudo e, acima de tudo, uma disposição inabalável de enfrentar o olhar torto da sociedade. Ele não está apenas produzindo conteúdo, ele está escrevendo um capítulo de resistência intelectual. Ele está mostrando que o verdadeiro terror não é questionar a religião. O verdadeiro terror é se calar diante dela. Então, se você chegou até aqui, faça parte dessa rebelião. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, compartilhe esse conteúdo com quem precisa acordar. E, por favor, deixe o seu comentário. Diga o que sentiu ao assistir. Foi medo? Foi raiva? Foi alívio por ver alguém finalmente dizendo aquilo que você sempre pensou? Tudo isso importa. E lembre-se,
A sessão de hoje pode ter acabado, as luzes podem ter se acendido, mas o terror que a religião representa continua lá fora, ativo, vivo, tentando dominar. A diferença é que agora você saiu mais preparado, mais consciente, mais atento. Você não é mais apenas espectador, você é parte da resistência. O Rebelião Ateísta não é um canal qualquer, é um movimento. E cada um de vocês que apoia, comenta e compartilha é um ator fundamental nessa trama. O filme da superstição já dura milênios, mas juntos a gente pode escrever um final diferente. Então, galera, mais uma vez, obrigado por ficarem até o fim. Obrigado pelo apoio, pela coragem de assistir até aqui, pela disposição de enfrentar comigo e com o Jason esse verdadeiro terror da realidade. E lembrem-se sempre, o maior ato de rebelião que existe é pensar por conta própria. Até o próximo vídeo.